turminha, voltando, olha, pretérito imperfeito agora. O sentido literal de pretérito imperfeito é passado em desenvolvimento. Então, fala assim, quando você, eu estudava quando você ligou. Esse estudava não quer dizer que eu tivesse terminado, eu estava estudando. Então, na verdade, é um passado em desenvolvimento, em continuidade. E o sentido não literal? Ele pode ter valor de futuro do pretérito. Por exemplo, se eu pudesse, viajava com você. Então, na informalidade, eu digo assim, se eu pudesse, eu ia também. Eu viajava também. Então, eu uso o imperfeito com valor de futuro do pretérito, coloquial, informal. Se eu pudesse, viajaria com você, seria a forma gramatical. Viajava com você, informal. O valor ficcional, era uma vez. Então, uma fórmula para nós introduzirmos uma história, para nós entrarmos no mundo da imaginação, da ficção. Era uma vez um príncipe e uma princesa. Era uma vez um dragão que falava, um dinossauro amigo. Então, você coloca as pessoas no mundo imaginário através dessa fórmula, era uma vez. Ou então ele expressa cortesia. Em vez de você falar, eu quero uma água, eu queria uma água, no sentido, você está pedindo de uma forma mais cordial, de uma forma mais gentil, tá? E o pretérito perfeito? O pretérito perfeito, ele só tem um valor de passado concluído, sentido literal. Ou assisti a um vídeo interessante ontem. Assisti ontem e terminou ontem. Os vídeos que o Marcel tem colocado para vocês, por exemplo. Assisti a um vídeo interessante ontem. Foi ontem, acabou ontem. Passado concluído, tá? Então, não se considera o sentido não literal para o pretérito perfeito. E o pretérito mais que perfeito, no sentido literal, é aquilo que a gente fala, é o passado anterior ao outro passado. Passado do passado. Então, nós vamos ter aqui, quando você ligou, eu já tinha saído. Eu já saíra. O sair aconteceu antes da ligação, que já era passado. Então, passado anterior a outro passado. E no sentido metafórico, não literal, ele pode ter valor de futuro do pretérito, numa frase assim, mas fizera se não fosse alguns impedimentos. Então, é mais faria se não fosse. Ou o contrário, valor de pretérito imperfeito de subjuntivo. Eu mais faria se não fora. Eu mais faria se não fosse. Às vezes eles trocam os dois. Mais fizera se não fora. E vocês vão perceber pelo contexto que ali estaria um valor de futuro do pretérito e de imperfeito de subjuntivo. Isso acontece muitas vezes no verso do poema, atendendo à métrica. Fizera, vamos dizer assim, fizera, mas fizera se não fora. Então, muitas vezes acontece de que o pretérito mais que perfeito é menor em termos de sílaba do que o pretérito, o futuro do pretérito, ou vice-versa, ou imperfeito de subjuntivo, tá certo? Então, se vai ser assim, fizesse por... fizesse, bate, fora e fosse, bate. Mas, às vezes, a escolha é em função da métrica do verso, tá? Oração optativa expressa um desejo, uma vontade. Quisera que a pandemia terminasse, né? O nosso desejo de todo mundo. Quisera, no sentido de que isso expressa um desejo. Quisera ser aprovado no vestibular, por exemplo, tá? Quisera conseguir alguma coisa que vocês, uma viagem que vocês estejam desejando. Então, o quisera usado com valor de desejo. Certo, pessoal? Agora eu vou trocar a lousa para nós concluirmos os futuros, tá bem?